Essa é uma alunação bem movimentada, com aquele climaço de final de ano, encontros, conversas, convites, vida social e expansão. Mas fica comigo até o final dessa bússola, porque você vai ver que no finalzinho da alunação, o clima vai ser de cobrança, de organização. Então, use essa bússola para já se planejar, já canalizar a tua energia da melhor forma nesse próximo mês. Vamos embora? Eu sou Rebeca, terapeuta, mentora e criadora aqui da Conexão Lunar, esse espaço em que a gente não só estuda a Lua, mas também usa ela como ferramenta, tá? A gente usa o ciclo lunar como ferramenta para transformação, planejamento, alinhamento energético. Já deixa seu like, se inscreve aqui, né? Ativa o sininho para receber os outros vídeos, né? Toda semana tem vídeo novo no canal com um tema ali que tá falando com a fase lunar do momento, tá bom? E aqui na descrição do vídeo tem vários links explicando sobre o meu trabalho, mentoria, comunidade, atendimentos, enfim, lista de e-mails, temos até playlist no Spotify agora, então clica aqui embaixo. Vamos lá, antes da gente falar sobre datas, né, e todos os eventos desse mês, deixa eu falar sobre a essência emocional dessa alunação, tá? Escorpião é uma energia que não trabalha na superfície, tá? Então, é aí uma energia de mergulho de novo, né? Porque a alunação libriana já teve esse aspecto, você pode rever esse vídeo, o último vídeo do curso lunar, que falou bastante sobre isso, tá? É uma energia que chama a gente para a verdade, para a profundidade, e tem uma palavrinha que é uma palavra-chave, que é renascimento, tá? Aqui não tem isso de, tá tudo bem? Tá tudo bem. Não. Aqui é um mergulho. Você tá bem mesmo, tá? O que tá pedindo para ser visto com coragem, sabe? E aí existe uma frase guia dessa alunação, que é: eu não preciso estar perfeita. Eu preciso estar verdadeira. No dia 20 de novembro, a gente tem então essa lua nova no signo de Escorpião. E aí eu já vou dar a primeira dica aqui. Essa alunação, ela vem assim com Urano fortíssimo. E Urano é um planeta que fala sobre o inesperado. Então a primeira dica que eu tenho para te dar é: faça uma agenda flexível, tá? Deixa espaço para as surpresas da vida. Não fique esperando assim que o Urano vá trazer caos para sua vida, enfim, espera por surpresas, né? A gente, afinal de contas, cocria a nossa realidade. Então, assim, Urano pode trazer, sim, surpresas, oportunidades, movimentos, uma mudança de rota, talvez. Então, deixa esse espaço na sua agenda, tá bom? Solta o controle nessa alunação escorpiana. No dia 21, o Sol entra no signo de Sagitário, que assim, que dá muito tom de festividade e otimismo dessa alunação, tá? Essa alunação tá muito leve, tá? Ela só começa a pesar lá no finalzinho, lá no dominguante em Virgem. Então, assim, aproveitem, né? Eu acho que tem um tempinho, assim, que a gente não tem uma alunação tão leve, sabe? Sagitário traz uma coisa pra gente, e claro, né, que essa leveza depende da perspectiva que a gente dá para as coisas, certo? Então, assim, enquanto Escorpião vai falar sobre um mergulho profundo, Sagitário vai te perguntar: tá, beleza, você passou por tudo isso, você se transformou, você renasceu, e o que tem depois? Temos vida depois do renascimento, é o que Sagitário fala pra gente, sabe? Então, assim, qual é o próximo capítulo da sua história? A gente vai ser feliz aonde? Sabe? O clima é esse, né? Então, e eu quero deixar aqui uma pergunta muito otimista, sabe? Porque você pode começar a olhar, né? Quando você olha assim, qual é o próximo capítulo? O que eu vou fazer agora com esse meu renascimento? É você se perguntar quem é esse meu eu do futuro? E aí, vamos colocar essa pergunta aqui. Quando eu acredito em mim, quem é o meu eu do futuro? Mais uma dica preciosa: no final de semana do dia 22 de novembro, a gente tem um final de semana extremamente favorável para o processo de cocriação, tá? A energia vai estar potente para isso, vai estar ajudando a gente a entrar no bem-estar, né? No sentir que fala com processos de cocriação, tá? Então, tira o seu tempo aí
para mexer no seu quadro dos sonhos, na sua lista dos sonhos, fazer suas meditações, suas visualizações, tá? A lua nova é para isso. E se você quiser viver isso comigo, tem encontro da comunidade 13 Luas exatamente no dia 22 de novembro. E a gente com certeza vai trabalhar isso, que é o que a gente trabalha todo mês na lua nova, tá? Os links, o link, né, para comunidade, para inscrição, é uma assinatura anual, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Se pergunta quando você for co-criar, eu quero realmente isso, se realmente é o meu desejo ou isso é alguma coisa que me ensinaram que eu tinha que desejar. Porque aqui só tá valendo o que for o seu eu, o que for a sua essência, tá bom? Dia 28 de novembro, lua crescente no signo de Peixes. Lua crescente, a gente coloca mais energia no que a gente quer que cresça na nossa vida. Em Peixes, gente, essa energia tem que ser espiritual, tá? É seguir o fluxo, é confiar no fluxo. Inclusive, né, a tua força, né, o teu esforço aqui em relação a alguma coisa é de conexão, tá? Porque, olha, tem um vídeo aqui que foi da última lunação, do Ativação Lunar, vou tentar linkar, deixa eu anotar aqui, que fala sobre a teoria U, que fala sobre o período de contemplação, né, ali. Vale ver, tá? Vale ver porque pode ser interessante aqui. É como se a ação que você tivesse que colocar aqui fosse justamente a ação dessa descida do, né? Vai lá ver o vídeo para entender, né? Que é a ação de contemplação, né? De esperar a solução emergir a partir dessa conexão, tá? Aqui você não força, tá? Aqui você se conecta, tá bom? E aí a pergunta guia dessa semana de lua crescente é: eu tô contando com a ajuda espiritual no meu processo de cocriação? Eu espero que sim, porque a vida fica muito mais fácil quando a gente faz isso. Coloca aqui as notificações, semana que vem vai ter vídeo novo, eu vou aprofundar mais esse assunto, tá bom? E deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente, gravar esse vídeo tá sendo um desafio, vocês não têm noção, bastidores aqui. Cara, foi obra o dia inteiro. Agora, aí eu acho que acabou o horário da obra. Aí eu tô aqui, né? Assim, mas uma coisa assim, um pouco corrida, tá? Espero que isso transpareça aqui. Aí tava com mais obra, não sei aonde. Eu falei, meu Deus, eu ainda pensei, Mercúrio é retrógrado, né, gente? Vou ter que botar a culpa nele. Dia 29 de novembro ele fica direto, tá? Graças a Deus. A comunicação volta a fluir, a mente clareia. Assuntos que estavam travados voltam a caminhar, tá? E a gente não vai ter mais em quem botar a culpa, né? 4 de dezembro, super lua cheia no signo de Gêmeos, a última de 2025. É pra olhar pra lua, é pra contemplar. A última lua foi super lua também. Quem viu, gente, foi muito linda, né? Tava enorme e dessa vez vai ser assim também. Já bota aí na sua agenda 4 de dezembro pra aproveitar. Uma energia aqui, gente, de, assim, lua cheia é energia de colheita, tá? Então, você vê ali o que tá dando fruto do que você intencionou na lua nova. Em Gêmeos, isso tem muito a ver com expressão, comunicação, né? Troca, conversa. Essa lunação tá muito assim, tá? Ela tá muito, muito voltada para as trocas, assim, muito. Então, essa parte social, ela traz frutos, tá? Perguntinha aqui, o que eu tô colhendo agora a partir do que eu expresso? Como eu escolho me comunicar com o mundo, tá? Então, atenção para isso. E aqui a tendência da comunicação é ir longe, tá? Então, assim, atenção no que você comunica. 10 de dezembro temos Netuno direto no signo de Peixes. Gente, esse posicionamento aqui é muito legal pra coisa da sensibilidade, da espiritualidade, sabe? Então, tudo aquilo que a gente falou na lua crescente em Peixes, né? Que tem essa coisa da conexão. Com Netuno em Peixes isso fica muito mais fácil. É claro, né? Se trabalha aí no sentido de discernir, né? Intuição de ilusão, tá? Isso aí, como é que a gente faz isso? Isso aí é treino, né? Isso aí é você sempre cuidar do seu espiritual, da sua intuição, enfim.
e conseguir ouvir a voz real aí da espiritualidade na sua vida, tá? Tá muito bom aqui, tá, gente? Para terapias, para práticas espirituais, enfim, essa conexão que é tão preciosa, fica muito mais aberta, muito inspirador também para quem gosta de arte, como eu, né? Então, assim, você aí que tem esse lado artístico forte, aproveita, eu tô animada. E dia 11 de dezembro, lua minguante no signo de Virgem, gente, melhor lua pra... Tá querendo arrumar as coisas antes do final do ano? Ah, vou separar o que eu não tô usando, vou fazer doação, vou fazer faxina, aquele faxinão de véspera de ano novo, tudo isso. Essa lua. Bota na tua agenda. Melhor lua pra fazer isso, né? É uma lua que te pergunta pra gente o que que eu quero levar comigo pra 2026, né? E aí, além de coisas, né? Existe aqui uma facilidade para separar o joio do trigo, tá? Virgem é um signo bastante analítico, bastante racional, então fica fácil discernir o que vai com você e o que não vai. Aproveite isso e quando for fazer, aproveite isso na sua casa e na vida, tá? E quando você for fazer essa coisa da faxina, da separação de coisas, faz isso como um ritual. Fica essa dica, tá? Não faz uma limpezinha qualquer, você faz uma limpeza com intenção, né? Eu limpo a minha casa, eu limpo a minha vida, sabe? Eu abro caminho, né? Sabe? Faz assim. Faz com essa energia de oração, tá? E como eu já tinha adiantado, a alunação começa super leve, super expansivo, um oba-oba na vida, uma festa. Só que ela termina, sabe assim, quando você se acaba nas férias, né? Aí você volta de férias e tem coisa pra caramba pra fazer. É esse o clima do final da alunação. É assim, a gente se diverte, fala com um monte de gente, vai pras festas, vai essas coisas todas de comemoração de final de ano, né, e tudo mais. Aí parece que a alunação vai acabando e ela acaba ali no meio de dezembro. Aí você pensa assim, ai, mas o ano já acabou. Só que assim, aí vem esse ano e ainda te cobra coisas, entende? Você ainda tem que resolver coisas, tem trabalho pra entregar, tem... Sabe, assim, é por aí. Por isso que eu comecei o vídeo falando para você já se organizar, né? Para você não queimar a largada, porque depois no final você vai ter que se concentrar para entregar seus resultados, sei lá, seus estudos, não sei, né? Às vezes também já, sei lá, pisa, né, aí na questão financeira, aí chega no final do ano, aí tem que lembrar que em janeiro tem um monte de boleto, entendeu? Então, atenção para isso, tá? No meu trabalho, o ano novo não é dia 31, tá? Pra mim, ano novo é na primeira lua nova de 2026, então por isso, assim, eu não vou fazer nada especial pra cocriação, né? Não vou abrir nenhuma sala agora, enfim, eu tô pretendendo fazer isso só na primeira lua nova de 2026, tá? E se você quiser receber essas informações em primeira mão, só se cadastrar. Tem um negocinho de formulário que a gente é muito rápido. Isso se chama formulário, mas assim, você vai botar só teu e-mail, clicar em 2 botõezinhos e pronto, tá? Para receber o e-mail falando se vai ter, enfim, uma sala especial e tudo isso pra gente, de fato, receber esse 2026 que pra mim chega na lua nova, né? O momento que a gente, de fato, vai intencionar o ano de 2026, né? Seguindo aí o tempo da natureza, que é o que eu ensino aqui, é o que eu sigo, né? E eu recomendo profundamente. Essa alunação tem um aspecto muito legal, né? Porque ela te pergunta não, ela te afirma, né? Você não é o que aconteceu com você. Você é o que você fez com isso. Sabe? Então, é isso. O quanto você foi capaz de renascer. O quanto você foi capaz de transmutar aquela energia difícil. O quanto você cresceu. O quanto você despertou. Sabe? E essa alunação te convida a celebrar quem você se tornou. Faça isso. Faça isso. Tenha muito orgulho de você mesmo, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha aí com quem vai gostar desse conteúdo também. Eu te encontro na semana que vem no próximo vídeo, na ativação lunar, e nos outros, né? Tem oráculo de lua cheia, depois tem reflexões lunares.
E quem sabe, né, eu te encontre lá na comunidade 13 Luas no próximo sábado. Um beijo, uma alunação linda para todos nós.